Rádio Gilão da Vira. Para sintonizar, navegar. Bem-vindos ao Hoje Amanhã, quarta-feira, 12 de junho. Um ótimo dia para todos, é o que nós desejamos. Já estamos no meiozinho da semana e para quem está em alguns concelhos, como é o caso de Lisboa, amanhã é feriado, pois é, há que aproveitar. Mas hoje é dia de conversa arejada. É com muito gosto que nós nos juntamos, Vitorino de Sousa. Bom dia, Vitorino. Bom dia. Tudo bem? Mais uma quarta-feira. Mais uma. Já estamos Véspera de Santo António. É verdade. Padroeiro da minha terra natal. Não tem saudades de festejar assim o Santo António, com aquela alegria que Lisboa impõe? Não, para ser completamente honesto, nunca fui muito Não foi muito fã. dessas Sim. festanças. Sim. Eu lembro-me que fui, quando era aqui há uns anos, os céus santos populares em Lisboa, as Claro que sardinhadas sim. e tal. Sim. Só fui uma vez. E só para dizer que nunca tinha ido, não é? Para ver Certo, como é pronto. que era. Sim, não é? sim. Mas virei à noite. Fiz a tudo como deve ser. Comia chouriços, comia sardinhas assadas e depois, já quase a romper a manhã, fomos tomar o café ao Cacau da Ribeira, que eu não sei se agora ainda existe, Claro. mas naquela altura era fatal, não é? Sim, tinha que ser. Os notívagos iam acabar todos na Ribeira a ver o cacau e a comer um pão com queijo. E pronto. Eu nessa altura morava ali ao pé dos restauradores, muito perto do centro do outro clube. Ok. De maneira que dava para ir a pé. Sim, não é? Sim, tanto melhor. Exatamente. Porque estacionar nestas alturas de festas. Nem pensar. Nem pensar. Bem, o que deve estar em festa, certamente, bairro Alto e arredores, aquilo deve ser, enfim. O que eu me lembro, desculpa Sim. lá, o Sim. que eu me lembro, eu era miúdo, mas lembro-me perfeitamente, é da miudagem andar a pedir um tostãozinho para o Santo António. Para o Santo António. Você conhece, Sim, claro, essa história, não é? claro que sim, claro que sim. E isto, a história, para que é que era a história do tostãozinho para o Santo António? Isso já tinha uma data de anos, quando o terremoto desfez a igreja de Santo António ao pé da Sé, não é? Exato. E nessa altura tinha havido um peditório. Aliás, a igreja que lá está foi reconstruída com um peditório na região, e a canalhada andava toda com uma latinha, passado estes anos todos, Claro, não é? continuava a nisso. pedir um tostãozinho para o Santo António. Claro que não era nada para o Santo António. Claro, era para... Mas, pronto. sim. Mas eu nunca andei a pedir para o Santo António, mas lembro-me de ver os miúdos a pedir para o Santo António. Não É verdade. Bem, há filmes antigos daqueles mesmo, dos clássicos portugueses, que há um deles que aparece precisamente assim uma criança e depois o outro foge com ele e não sei o quê. Não tenho presente qual é, mas não sei se é a canção de Lisboa ou uma coisa assim. Pois, portanto, isto deve ter sido nos anos 50, não é? Portanto, Exato, pouco sim. depois desses filmes terem sido feitos, Claro. não é? Não me lembro que idade tinha, mas era miúdo. Claro, exato. Bem, nem de propósito. É isso que vamos hoje. Ora bem, hoje vamos falar do Santo António, Eu acho muito porque bem. não há ninguém neste país que não conheça o Santo António, com o menino ao colo. Nós, por aqui em Tavira, também temos esta tradição do Santo António. Temos a festa. Os Santos Populares em Tavira iniciam precisamente na zona da Atalaia, O Santo junto António, da igreja de Santo António. Sim. Não se percebe carga d'água, é porque o que é que o Santo António anda com o menino ao colo, não é? Como o São Cristóvão, não é? Que é o padroeiro dos condutores, como é sabido. Mas a verdade é que o Santo António ainda hoje é prefigurado com o menino Jesus ao colo, não é? As pessoas poderão pensar que o Santo António conheceu o menino Jesus. Sim, claro. Sim. Mas não conheceu coisíssima nenhuma, porque na verdade o Santo António não se chamava António, como deve calcular, não é? O Santo António ou o senhor que depois foi Santo António, chamava-se Fernando Martins de Bulhões. Ok? Sim. Era o Fernando. E que foi um lisboeta, não se sabe ao certo o dia em que ele nasceu, mas nasceu na década de 1190, portanto está a ver século XII, não é? Ou seja, 12 séculos depois do menino Jesus. Tá? E ele nasceu em Lisboa e faleceu em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho de 1231, ou seja, com 41 anos. Não é? Portanto, o 13 de junho, é por isso que o 13 de junho é o feriado de Lisboa,
né? E o dia de Santo António, exatamente porque foi o dia em que ele morreu em Pádua, na Itália. Portanto, o que é que aconteceu? Quem era este senhor? Este senhor, como acontecia muito frequentemente naquela altura, dedicou-se à vida eclesiástica, não é? Ele foi doutor da Igreja, portanto um homem de grande cultura, não há dúvida nenhuma. Ele vinha de uma família burguesa e tinha nascido numa casa que se erguia onde hoje a igreja a ele é dedicada junto à Sé. Portanto, onde está a igreja hoje, ele nasceu ali, não é? E realmente ele começou por ingressar como noviço, ou seja, como em São Vicente, no convento de São Vicente de Fora, passando em breve a frade agostiniano, ele pertencia aos agostinhos. Tá? Mudou-se depois para Santa Cruz de Coimbra, onde estudou Direito Canónico, Teologia, Filosofia, etc. Portanto, ele era um homem... Sim, bem formado, sim. E foi nessa altura, ou seja, por volta de 1220, mais ou menos, com a chegada a Coimbra, que aconteceu uma coisa que foi decisiva depois para a vida do Fernando, que ainda não era António, que foi a chegada ao Rio Mondego dos corpos de 5 franciscanos que tinham sido decapitados, portanto 5 mártires, que tinham sido decapitados em Marrocos, o que o levou a fascinar-se pela figura da obra de São Francisco de Assis, que era, evidentemente, o patrono, o criador da ordem dos franciscanos, São Francisco de Assis. E então o que é que aconteceu? Acontece que o nosso Fernando tornou-se franciscano e foi nessa altura que ele mudou o nome para António. Tá? E então ficou tão impressionado com aquilo que resolveu seguir, e os franciscanos eram missionários, como sabe. Exato, sim. E defendiam, essencialmente porque defendiam a pobreza, e houve grandes problemas com o Vaticano, porque o Vaticano ostentava toda aquela riqueza, como ainda hoje, não é? E os franciscanos foram, o São Francisco de Assis criou a ordem exatamente para dizer, atenção, que Jesus não era nada disso, não é? Era mais como a gente anda, não é? Bom, embora não saiba muito bem se Jesus professou, digamos, a pobreza. Claro. Eu ponho as minhas dúvidas. Naquela altura não havia ricos, não havia, ricos, não é? Mas de qualquer das maneiras, enfim, não quero ir por aí, porque... bom... e então o que é que aconteceu? Ele resolveu seguir as pegadas dos tais mártires e também também foi para Marrocos, que era para ver também se cortavam a cabeça. Mas o que aconteceu foi que a saúde lá em Marrocos, aquilo não correu lá muito bem em termos de saúde, e ele teve que voltar, a intenção de voltar à Europa, né, para Lisboa. Mas o que aconteceu foi que ele veio de barco, evidentemente, e quando estava a atravessar o Mediterrâneo, uma tempestade arrastou o barco para a costa da Sicília, que é uma das ilhas da Itália. E assim ficou por lá, passaria o resto da vida em Itália, onde se distinguiu como professor de teologia e pregador genial. Regressado à Itália, assistiu em 1228 às cerimónias de canonização de São Francisco de Assis. Portanto, ele foi canonizado, tinha falecido uns anos antes, e sem suspeitar, coitado do António, não é? Sem suspeitar que passado apenas 4 anos seria ele próprio também tornado santo. Imagina, não é? Naquela altura, entre morrer e ser santificado, aquilo era um instante, não é? Sim, verdade. O que não era hábito na igreja, não é? Porque a igreja, para santificar alguém, primeiro tem que beatificar. Claro, não é? exato, sim, Bom, sim. mas para santificar alguém, há uma grande investigação, a ver se merece a pena. E há provas de... se houve milagres, pronto. Mas como ele era um homem da igreja e tinha este currículo, digamos assim, não houve muitas dúvidas, e o Papa Gregório IX canonizou em 1231. Acontece que nessa altura começou a ser construída em Pádua, a cidade onde ele morreu, uma grande basílica visitada a todos, que é hoje visitada por milhares de turistas, não é? Portanto, o senhor António, homem de vasta cultura, dotado de conhecimentos filosóficos esotéricos, o que não deixa de ser interessante, Fernando Martins de Bulhões, Santo António, para a posteridade, é um dos maiores portugueses sempre.
no campo da religião. Exatamente. Há um outro, que nós nunca falámos aqui, que é Papa, foi o único Papa português, que é do século posterior, século XIII, e que assumiu o nome de João XXI. Tá? Ele era médico e era conhecido como Pedro Hispânico, porque ele era daqui, não é? E naquela altura a Hispânia, não é? Não era ainda a Espanha, mas a Hispânia apanhava toda esta a península. A Península Ibérica. Ok. Portanto, a crença de que Santo António quebrava as bilhas das raparigas, que é muito engraçado, na fonte, não é? Atesta a enorme popularidade desta figura, que é afinal uma forma ingênua de prestar culto à sua memória. Tá? E eu conheci umas pessoas que, quando perdiam alguma coisa, Sim. também pediam ao Santo António. Acho que ata-se um santinho de cabeça para baixo. Mas quando não aparecem essas pessoas que eu... Sim, não faz muito É muito engraçado. Pois é. Essas pessoas que eu conheci, quando o santo não lhes fazia à vontade, elas viravam a imagem do santo para a parede. Punham-no de cor. Agora ficas aí de castigo. Olha O que é muito engraçado. Portanto, realmente, o Santo António, em termos europeus, é muito mais conhecido como Santo António de Pádua, precisamente. do que só aqui em Portugal é que é o Santo António de Lisboa, não é? Pois é. E do outro dia eu estava a falar com os meus alunos alemães e eles ficaram muito admirados porque eles conheciam o Santo António de Pádua, mas não faziam ideia nenhuma Que era de Lisboa. que o Santo António era de Lisboa. De maneira que não há ninguém realmente que não conheça o Santo António e que ele, principalmente porque ele é relembrado todos os anos por alturas das festas, não é? E eu gostava para terminar, não é? Eu gostava de ler aqui uma coisa que eu escrevi sobre o Santo António. Acho bem. Tá? Acho bem. E diz assim, isto já foi escrito o ano passado, não é? Perdão, há 2 anos, é de junho de 22. E diz assim, foi Santo António, o milagreiro, de Lisboa até Pádua, lá longe, nas Itálias. Pelo caminho, soando as estupinhas, sujando o hábito e remendando as sandálias, lá foi aprendendo a ser casamenteiro. Santo António é o único porque foi o primeiro, sem ter medo de eventuais represálias, dar noivos felizes às tristes rapariguinhas que queriam um marido, fosse bombeiro ou pescador. Tem feito feliz muitas Eulálias e várias Marias, umas anafadas, outras fininhas. Por isso, todas elas são fãs deste santo bem matreiro. Que bem, que bem, que bem. Na verdade, também não se entende muito porque é que foi conotado de casamenteiro, não é? Quer dizer... Não, isso é obviamente uma coisa como algum processo, como por exemplo a história do São Martinho e do Sol. Eu não sei, mas muito provavelmente alguma, como o santo era muito Claro, conhecido, sim. houve alguém que rezou, que pediu ao santo, alguma menina, não é? Sim. Que pediu ao santo que lhe desse o noivo, e aconteceu, e a partir daí Siga. a coisa passou de boca em boca. Isto digo eu, não sei, Sim, não faço ideia, não é? Mas sim. alguma coisa deve ter acontecido para o santo, que não tem nada a ver com a quebra bilhas e faz casamentos, que é uma coisa que realmente é um bocado estranha, não é? Sim. Ou seja, porque muitas vezes digamos, a fama do santo ou o motivo pelo qual determinadas pessoas rezam a determinados santos tem a ver com o facto de alguma coisa que se passou na vida dele, ou porque foi por isso que foi canonizado. Por qualquer motivo. Neste caso não, porque o homem foi canonizado por causa realmente da sua sabedoria e do seu poder oratório, não é, das suas homilias, etc. Portanto, não tem nada a ver com as bilhas, nem tem nada a ver com os casamentos, não é? Portanto, eu acho que isso é uma coisa que tem a ver essencialmente com a imaginação do crenças povo, populares. ou crenças populares, Precisamente. como acontece Sim, com normalmente com outras todas as situações. lendas, não é? verdade. Já falámos aqui do Galo de Barcelos, Sim. da Padeira de Algebarrota, etc. Enfim, que não tem muito de verdade. Mas as pessoas gostam de criar figuras proeminentes, heróis às vezes, como é o caso da figura da Algebarrota, da Padeira, e muitas vezes misturam
há Como uma... o caso da Dona Inês de Castro, não é? Como já falámos aqui, quer dizer, muitas vezes misturam. Transforma um pouco em lenda. Exato, quer dizer, tem uma base histórica, verdadeira, não é? Mas depois tudo aquilo se cria, e então no caso da Inês, como é uma coisa, tem a ver com o amor e as relações e as paixões e tal, é o tema preferido para isso. Ok? Bem, então hoje façam um favor aí em casa, não se esquecer de dizer e viva o Santo António! E viva o Santo António! E viva o Santo Ora António! bem. Até para a semana, Até Vitorino. para a semana, obrigado. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.